Poucos sabem, mas o narcisismo não é uma fortaleza de mármore, e sim uma frágil construção de areia sustentada exclusivamente pelo olhar do outro. Quando o empata, o sustentáculo silencioso e invisível, finalmente drena sua fonte de energia e se retira do palco, o que resta no centro da alma narcisista não é raiva ou vingança, mas um desabamento interno tão silencioso e profundo que pode levar à desintegração total da personalidade externa. É o eclipse do ego inflado. Isso não é ensinado nas dinâmicas sociais comuns. A maioria foca apenas na dor imediata da vítima, mas ignora o que Carl Jung chamou de o preço da inflação, o castigo inevitável da persona quando ela perde seu espelho vitalício. Fique absolutamente até o final, porque os últimos 77 segundos deste vídeo revelarão o mapa de retorno que o empata precisa para nunca mais ser sugado, e a chave que o narcisista jamais admitirá usar para se manter de pé. Baseado nos estudos profundos de Jung sobre a sombra e o inconsciente coletivo, vamos mergulhar na dinâmica arquetípica de predador e presa que se manifesta na psique moderna. E se eu te dissesse que neste exato momento, um desses sinais de esgotamento silencioso está gritando por socorro na sua própria vida, exigindo que você o escute? Você vai descobrir a ciência por trás do cansaço empático que chega ao limite. O segredo da queda narcisista quando a fonte seca acontece e o método junguiano para reestruturar seu si mesmo contra essa vampirização psíquica que rouba a alma. Ao final deste vídeo, vou revelar a única coisa que o narcisista teme mais do que o abandono, algo que destrói a própria fundação de sua máscara dourada. A jornada que estamos prestes a empreender não é superficial, não é sobre dicas de relacionamento ou estratégias de comunicação. É um mergulho visceral na dinâmica arquetípica da energia psíquica, naquilo que Jung chamou de a luta constante entre a luz e a sombra dentro de nós. Para entender o colapso, precisamos primeiro compreender a arquitetura da dependência mútua, essa dança macabra, onde a fortaleza aparente do narcisista depende integralmente da fragilidade do empata. O narcisista, em termos junguianos, é o indivíduo que sofre de uma inflação da persona. Ele não se vê. Ele vê o reflexo que a sociedade e, crucialmente, que o empata lhe devolve. Sua identidade é uma fachada brilhante, uma máscara de ouro maciço que esconde um abismo de vazio e insegurança. Este vazio é sua sombra mais profunda, o si mesmo não vivido, o complexo de inferioridade que grita por validação constante. Ele projeta essa sombra para fora, demandando que o mundo preencha seu poço seco. O empata, por outro lado, é um portador de almas. Sua estrutura psíquica, muitas vezes permeada por um complexo materno ou pelo desejo inconsciente de ser o salvador, o coloca na posição de alimentador. Ele sente a dor do narcisista. A dor que o próprio narcisista não consegue sentir, por estar protegido pela sua armadura de grandiosidade. O empata acredita, em seu nível mais profundo e arquetípico, que pode curar o ferimento do outro, que seu amor, sua atenção e sua energia psíquica são a chave para transformar a casca vazia em um ser humano integral. A exaustão do empata não é física, é a exaustão da própria energia vital, do libido psíquico. Jung nos ensina que o libido é a energia da vida, o ímpeto criativo, e quando essa energia é continuamente desviada para sustentar a persona inflada de outra pessoa, o centro do si mesmo do empata começa a atrofiar. É como se ele estivesse respirando não para si, mas para manter o balão do narcisista inflado. O ponto de virada, a exaustão empática, não é um evento único, mas um processo alquímico lento e doloroso. É o momento em que a alma empata percebe que o poço do narcisista não tem fundo.
Não importa quanta água ele despeje, o poço permanece seco. Essa realização é o que Jung chamaria de o encontro com a realidade psíquica, um choque que força a função transcendente, o processo de reconciliação dos opostos, a se ativar. O empata precisa finalmente integrar a sua própria sombra, aquela parte que deseja ser salva e que inconscientemente se coloca em sacrifício. Quando o empata se cansa, ele não grita, ele não ameaça, ele simplesmente se torna opaco. O espelho que ele segurava, polido e brilhante, começa a ficar fosco e eventualmente é virado para a parede. A energia de validação, a moeda de troca do narcisista, cessa. Este é o momento crítico para o narcisista, o ponto em que o alicerce de sua realidade começa a tremer. Sua persona, que parecia sólida como rocha, era na verdade uma ilusão óptica, um efeito de luz gerado pela atenção ininterrupta. O desabamento silencioso do narcisista. O que acontece no interior do narcisista quando a fonte seca se manifesta é o terror da dissolução. O narcisista vive fugindo do seu centro, do seu si mesmo original, porque ele o julga imperfeito, fraco e não merecedor. Ele construiu uma armadura de superioridade para compensar essa percepção. O empata, ao fornecer validação e atenção constante, atua como um reforço externo para essa armadura, impedindo que o narcisista jamais olhe para o seu próprio vazio. Ele usa o empata como um tampão para a dor existencial. Quando o empata se retira, o narcisista é forçado, pela primeira vez em muito tempo, a olhar para dentro. Mas ele não tem ferramentas internas para processar essa realidade. O que ele vê é o buraco negro que ele passou a vida inteira tentando preencher com conquistas, elogios e controle sobre os outros. Este colapso se manifesta em 3 fases internas, invisíveis para o mundo, mas devastadoras para sua psique. A fase do pânico, a fase da reativação do complexo e a fase do vazio total. A primeira fase é o pânico da despersonalização. O narcisista sente que está se dissolvendo. Sem o reflexo do empata, ele não sabe quem ele é. Sua identidade, que era externa, desaparece. Ele não consegue mais se sentir real. Isso gera uma ansiedade primitiva, um terror da aniquilação. Ele tentará freneticamente reverter a situação, não por amor ou conexão genuína, mas para religar a fonte de energia. É o famoso hoovering, a tentativa desesperada de sugar o empata de volta, como um vampiro que precisa desesperadamente de sangue para evitar o definhamento. Se o empata resiste, passamos à segunda fase, a reativação do complexo de inferioridade. O narcisista inflado era, na verdade, uma criança ferida. A retirada do empata confirma o pior medo dessa criança. Eu não sou amável, eu sou inadequado. Isso não leva à humildade, mas a um ódio profundo e reativo. Ele projeta esse ódio para o empata, culpando-o pela dor. O narcisista se torna o caído, o símbolo do abandono. Ele pode se tornar extremamente destrutivo consigo mesmo ou buscar imediatamente outra fonte, outro espelho, para restaurar sua persona quebrada. A terceira fase, e a mais perigosa em termos junguianos, é o vazio total. É quando a negação não funciona mais, e a persona começa a rachar de forma irreparável. Ele é confrontado com a sombra que ele tanto reprimiu. O vazio existencial que ele tentou evitar a vida inteira se manifesta. Esse vazio é tão intolerável que pode levar à depressão profunda, à paranoia e, em casos extremos, à dissociação ou à busca por vícios destrutivos. Ele desaba por dentro porque a sustentação externa que validava sua máscara de ouro foi retirada, e ele não tem musculatura interna para sustentar o si mesmo. A alquimia da dor e o retorno do empata. O esgotamento do empata é, paradoxalmente, a sua maior chance de transformação. É a noite escura da alma que Jung tanto descreveu, o momento em que a luz precisa ser acesa de dentro para fora.
O empata deve realizar um processo de individuação, que é o objetivo central da psique, segundo Jung. O empata, ao se cansar, está finalmente dizendo não à projeção de seu arquétipo de salvador. Ele está retirando sua sombra de codependência. A sombra do empata é a necessidade de ser necessário. Enquanto ele tentar salvar o narcisista, ele está usando a dor do outro como uma fuga da sua própria jornada de autodescoberta. O primeiro passo é reconhecer a própria sombra, a necessidade de sacrifício. O empata precisa se perguntar: por que eu insisto em doar minha energia vital para alguém que a consome sem retorno? A resposta está muitas vezes nas feridas da infância, no complexo de culpa ou na crença de que seu valor está ligado ao seu sofrimento ou à sua capacidade de redenção alheia. A libertação não vem do ódio ao narcisista, mas da retirada do investimento libidinal. É a indiferença, o oposto do amor e do ódio, que quebra o ciclo. A indiferença é o reconhecimento de que a jornada do outro pertence ao outro. O empata deve focar no processo de reintegração da sua energia. Jung chamava isso de enfrentar os conteúdos do inconsciente. Quando o empata se afasta, ele experimenta um vácuo, a sensação de perda de propósito. Esse vácuo é o espaço sagrado onde o verdadeiro si mesmo pode finalmente começar a falar. A energia que antes ia para sustentar o outro deve ser canalizada para a criatividade, para o trabalho interior, para a arte, para o corpo. Este é o renascimento arquetípico, onde o herói, cansado de lutar a batalha alheia, finalmente retorna ao lar, para dentro de si. O cansaço extremo não é um fracasso. É um sinal de que o ego precisa recalibrar sua bússola moral e energética. É a psique gritando: basta de projeção, é hora de ser inteiro. A desconstrução da máscara, o fim da ilusão. Voltando ao narcisista, a sua desintegração interna é a confirmação do princípio junguiano. A persona não pode durar sem ser integrada à sombra. A persona é necessária para a vida social, mas quando ela se torna a totalidade da identidade, ocorre a inflação, e o resultado é o isolamento e o desmoronamento. O narcisista, ao perder o empata, perde o seu muro de contenção, o conteúdo reprimido, a criança assustada, a inveja, o ódio de si mesmo começa a transbordar. Ele não tem defesas internas, suas defesas eram puramente externas. A manipulação, a idealização, a desvalorização. Em seu desespero, o narcisista pode tentar duas rotas psicológicas extremas. A primeira é a busca imediata por uma nova fonte, um novo espelho, muitas vezes um empata menos experiente ou mais fragilizado. Essa é a tentativa de remendar a persona rapidamente. A segunda, e mais rara, é a quebra total que força um confronto com a sombra. O confronto com a sombra é a única via para a individuação, mas é uma via aterrorizante para o narcisista, pois exige que ele admita a falibilidade, a imperfeição, a humanidade. E a humanidade, para a persona inflada, é a morte. Ele prefere a loucura ou o vazio destrutivo a reconhecer o buraco interno. Jung nos ensina que o processo de individuação requer a aceitação do sofrimento e da ambivalência da vida. O narcisista é alérgico à ambivalência. Ele exige certeza, controle e perfeição. Quando o empata se cansa e o abandona, ele está fornecendo ao narcisista a verdade mais brutal. A vida é imprevisível e o controle é uma ilusão. Esta verdade é o veneno que destrói a sua máscara dourada. O empata, ao se afastar, não está apenas salvando a si mesmo. Ele está, ironicamente, dando ao narcisista a única chance que ele tem de tocar a realidade, mesmo que o resultado inicial seja o desespero e a fúria. A responsabilidade do empata, contudo, é apenas com sua própria psique. Ele não é obrigado a ficar para observar se o milagre da individuação do narcisista acontece.
Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A verdadeira força do empata reside na sua capacidade de reconhecer que a compaixão excessiva e desmedida que leva ao sacrifício de si mesmo é apenas uma sombra de sua própria necessidade de ser amado incondicionalmente. O narcisista busca a perfeição externa porque se sente internamente fragmentado. O empata se doa excessivamente porque, no fundo, teme a própria solidão e o vazio. A dança tóxica é a união de duas metades que buscam no outro a totalidade que não encontraram em si. Quando o empata se cansa, ele está escolhendo a totalidade. Ele está escolhendo a individuação. Ele está escolhendo a realidade psíquica em detrimento da ilusão de salvar o outro. Essa decisão é a alquimia do desapego, onde a dor da separação se transforma no ouro da autossuficiência. É um processo longo, cheio de recaídas e dúvidas, pois o laço kármico e energético é profundo. O narcisista tentará de tudo para reativar o antigo complexo de culpa no empata, pois o seu medo mais profundo é a insignificância. O grito da sombra reprimida. A queda interna do narcisista, esse desabamento silencioso, é a sombra se manifestando de forma incontrolável. Enquanto ele tinha o empata para projetar tudo o que ele odiava em si, a fraqueza, a dependência, a necessidade, ele se sentia forte. O empata era o receptáculo passivo para o lixo psíquico do narcisista. Com a retirada do empata, o lixo psíquico é devolvido ao seu remetente. O narcisista não pode mais jogar a culpa para fora. Ele se torna seu próprio juiz e seu próprio carrasco. A grandiosidade começa a murchar, e o terror da mediocridade se instala. Ele tem que enfrentar o fato de que sua vida, seus relacionamentos e seus sucessos eram uma performance e não uma experiência autêntica. Jung falava da função do símbolo. O narcisista é um símbolo de um si mesmo não realizado. Ele é a representação do perigo da identificação total com a persona. Quando o empata se cansa, o símbolo se quebra e o homem por trás da máscara é forçado a confrontar sua própria falta de conteúdo. Ele não desaba dramaticamente na frente de todos, mas ele desaba no seu interior, na sua relação com o espelho. Ele se torna, para si mesmo, um estranho. O empata, por sua vez, deve entender que o cansaço é a voz do si mesmo, exigindo um novo mito de vida. Não é mais o mito do Salvador ou do mártir, mas sim o mito do herói que se retira para o deserto para encontrar sua própria fonte interna. Essa reestruturação exige que o empata crie fronteiras psíquicas tão sólidas quanto muralhas de castelo. Fronteiras não são atos de maldade ou egoísmo, mas atos de integridade psíquica. Elas definem onde termina o si mesmo e onde começa o outro. A lição junguiana aqui é que a empatia, quando não equilibrada pela individuação, transforma-se em codependência e, pior, em uma fuga da responsabilidade pessoal pelo próprio destino. O empata deve parar de buscar significado na dor alheia, a fase da recuperação, a busca pela totalidade. Para o empata que chegou ao seu limite, a recuperação é a reinvenção do amor próprio como um ato sagrado. Significa resgatar o libido que foi investido no narcisista e direcioná-lo para dentro. Carl Jung nos ensinou que a vida é uma busca contínua por um si mesmo mais completo. O relacionamento tóxico serviu como um catalisador doloroso, forçando o empata a ver a sombra da sua própria necessidade de sacrifício. O empata deve adotar o arquétipo do guerreiro e o arquétipo do eremita.
O guerreiro para defender suas novas fronteiras e o eremita para buscar a sabedoria no isolamento e no silêncio, longe do ruído e da demanda do narcisista. O medo mais profundo do narcisista, a única coisa que ele teme mais do que o abandono é a indiferença. O ódio ele pode usar como validação. A pena ele pode manipular. Mas a indiferença é a negação de sua existência, a prova de que sua máscara dourada não tem poder sobre o si mesmo recuperado do empata. O narcisista vive da reação. Quando o empata não reage, o narcisista se depara com um vácuo de espelhamento que ele é incapaz de preencher. É um pesadelo psíquico que destrói a ilusão de seu controle onipotente. A chave é a permanência do empata em seu novo centro. O empata deve se conscientizar de que a energia gasta tentando consertar o narcisista deve ser usada para construir o seu próprio castelo psíquico. O narcisista, na sua queda, pode tentar projetar o papel de vítima, buscando a simpatia de terceiros. Mas internamente, ele experimenta a fragmentação. Ele está perdendo o sentido de coerência. Sua vida era uma narrativa de superioridade, e quando o público, o empata, se retira, a peça cessa e o ator fica nu no palco. Este processo de esgotamento e retirada é, portanto, um ato de profunda individuação. Não é apenas sobre deixar um relacionamento ruim, é sobre escolher a própria alma em detrimento da ilusão de redenção alheia. A dinâmica tóxica é um campo de batalha psíquico, onde a energia do empata é a fonte de vida do falso eu do narcisista. A retirada é o desligamento da máquina. O narcisista desaba por dentro, não porque o empata é forte, mas porque o empata se torna inteiro. E ao se tornar inteiro, ele cessa de ser a metade faltante que sustentava a ilusão do outro. O empata deve reconhecer que o desejo de salvar é um caminho de sombra. A verdadeira compaixão começa com a integridade. A integridade exige que ele se retire da dinâmica onde ele é o doador eterno. A cura para o empata está em transformar o cansaço em uma nova forma de força, uma força silenciosa e inabalável que não se manifesta em reação, mas em presença. Presença em si mesmo. O narcisista, em sua queda, revela o terror do complexo paterno ou materno negativo, o medo de não ser suficiente, que ele tenta compensar com a grandiosidade. Ele tem medo de ser visto como a criança pequena e vulnerável que ele realmente é. O empata, ao se afastar, está retirando o véu e expondo para o próprio narcisista a sua fragilidade mais temida. O empata não está sendo cruel, está sendo real. E a realidade é o maior antídoto contra a ilusão narcisista. A dor do empata é a matéria-prima para a sua própria transformação alquímica. O chumbo da dor se transforma no ouro do si mesmo. Este é o preço da consciência. O processo de desidentificação. O processo de desidentificação com o papel de salvador é crucial para o empata. Jung falava sobre o perigo de se identificar com um arquétipo. O arquétipo do mártir ou do curador, quando levado ao extremo, destrói o indivíduo. O empata deve deixar de ser o curador universal e voltar a ser apenas o ser humano, com suas próprias necessidades e limites. A psique narcisista, ao desabar, passa por uma fase de luto perverso. Não é o luto pela perda do empata como pessoa, mas o luto pela perda da fonte de suprimento. Eles lamentam a falta de energia, não a ausência de amor. O empata precisa entender essa diferença para não cair novamente no ciclo. O narcisista pode tentar sugar a compaixão do empata, manifestando vulnerabilidade extrema ou ameaças de autodestruição. Essa é a última cartada da persona em colapso. A resposta do empata deve ser a firmeza silenciosa. Não o ódio, não a raiva, mas a ausência de investimento emocional. O si mesmo do empata, ao se recuperar,
torna-se um centro de gravidade tão forte que a projeção narcisista não consegue mais penetrar. É como um escudo psíquico que repele a energia tóxica. A libertação verdadeira para o empata acontece quando ele se percebe como a autoridade em sua própria vida. Ele não precisa mais da validação de sua bondade ou de seu sofrimento. Sua bússola moral se realinha para a saúde e a integridade, e não para o sacrifício, o despertar do eremita. O empata em recuperação deve abraçar o arquétipo do eremita, aquele que se afasta do mundo para encontrar a verdade interior. É um período de introspecção e cura das feridas arquetípicas. O narcisista, por outro lado, odeia o arquétipo do eremita, pois ele depende do palco, da multidão, do reconhecimento externo. O isolamento o confronta com seu próprio vazio. O colapso interno do narcisista é a oportunidade para que, em um nível muito sutil e inconsciente, ele possa ter um vislumbre do que significa ser um si mesmo não inflado, um ser humano comum. Mas essa é uma visão tão aterrorizante que a maioria escolhe fugir dela, buscando rapidamente uma nova persona ou uma nova fonte. A função da psicologia junguiana não é apenas diagnosticar a patologia, mas sim guiar o indivíduo, o empata, neste caso, para a sua totalidade. A dor do cansaço é o mensageiro que diz: seu caminho não é para fora, mas para dentro. Quando o empata se cansa, ele está declarando sua independência psíquica. Ele está retirando seu poder projetado no outro. E é essa retirada que desestabiliza toda a arquitetura ilusória do narcisista. A jornada do empata é a jornada do herói, que aprende que ele não pode salvar o mundo. Ele só pode salvar a si mesmo. E ao fazê-lo, ele ensina ao mundo, pelo exemplo, o que significa a verdadeira integridade. O fim do ciclo é marcado pela ausência de ressentimento e pela presença de uma compaixão calma, que não se traduz em ação ou em intervenção, mas em aceitação da realidade. O empata aceita que o narcisista não tem as ferramentas para a individuação e que o seu destino não está mais interligado. A desintegração interna do narcisista é um evento trágico, mas inevitável, de acordo com as leis psíquicas de compensação. Quando o ego se infla demais, a sombra exige o seu preço. O narcisista viveu no extremo da luz artificial e agora ele deve enfrentar a escuridão do seu próprio ser. O empata deve se lembrar que o si mesmo é a totalidade, a união consciente e inconsciente. O narcisista é a fragmentação, a persona que devorou o si mesmo. Quando a fonte de energia cessa, o vampiro psíquico definha e o hospedeiro finalmente encontra a sua liberdade. O cansaço é o grito de liberdade da alma. O retorno à sua própria essência é a única resposta. O espelho quebrado não reflete mais a persona inflada, mas sim a face do vazio. Esse é o momento de terror interno que Carl Jung nos ajuda a entender. A única saída é a humildade, o reconhecimento da falibilidade, mas essa é a virtude que o narcisismo, por definição, não consegue alcançar sem um colapso total da estrutura de defesa. O empata, ao se retirar, está forçando esse colapso, mas sem responsabilidade pela sua consequência. A responsabilidade do empata é apenas com a sua própria luz. A sombra do empata que deve ser abraçada é o seu egoísmo saudável, a capacidade de dizer não sem culpa, de priorizar a si mesmo sem sentir que está abandonando o mundo. A reintegração da sombra é a chave para a imunidade psíquica. O empata aprende que, para ser uma luz para o mundo, ele precisa ter uma fonte inesgotável em si mesmo e não depender de ser esvaziado para se sentir útil. O narcisista, nesse sentido, é o professor cruel que força a individuação através do esgotamento. A jornada do empata é a de transformar a ferida em portal, o desmoronamento da grandiosidade.
O narcisista vive em uma grandiosidade defensiva. Essa grandiosidade é a negação de sua dor primária. Quando o empata se afasta, essa negação perde sua força. A dor primária retorna com uma intensidade esmagadora, mas o narcisista não possui o continente emocional para suportá-la. Ele não tem a capacidade de simbolizar o sofrimento, ele apenas o atua. Portanto, o desabamento interno não é uma fase de reflexão, mas um pânico existencial. Ele pode tentar se afogar em atividades, em novos relacionamentos ou em comportamentos destrutivos, tudo para evitar o encontro com o seu vazio. A sombra do narcisista é o ser comum, o ser humano falível. Ele projetou essa sombra no empata, tornando-o o inferior, o emocional, o problemático, enquanto ele próprio se mantinha no pedestal. Quando o empata sai, o pedestal racha e a sombra retorna para o seu lar original. O narcisista é inundado pelos conteúdos que ele passou a vida inteira tentando manter à distância. O empata deve ver este processo como a lei da conservação da energia psíquica. A energia que ele investiu na persona do outro deve ser resgatada e reinvestida na construção de sua própria integridade. O final desta dinâmica para o empata não é a vitória sobre o narcisista, mas a vitória sobre a sua própria necessidade de ser o herói ferido. É a aceitação de que o outro é responsável por sua própria sombra e por seu próprio caminho. Este é o momento de reconhecer a beleza selvagem e imperfeita do si mesmo, abraçando a própria vulnerabilidade em vez de projetá-la no narcisista. A verdadeira cura não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar a dor em consciência. E a consciência, na visão junguiana, é o que liberta, a libertação da projeção. A chave final para o empata é a completa libertação da projeção. O empata projetava a sua capacidade de redenção e cura no narcisista, e o narcisista projetava a sua fraqueza e sua sombra no empata. Ambos viviam em um sistema de ilusões. O cansaço do empata é o catalisador que quebra esse sistema. É a exaustão que força a lucidez. O empata finalmente vê que a cura do outro não é a sua responsabilidade e que a sua própria saúde psíquica é o seu dever mais elevado. O narcisista, ao desabar, está experimentando a dor de ser apenas ele mesmo, sem a armadura. Ele está nu diante do si mesmo reprimido. E essa é a única coisa que pode, talvez, iniciar um processo de humildade, que é o pré-requisito para qualquer crescimento real. Mas essa jornada de humildade é longa e raramente percorrida. O empata deve focar na criação de um novo mito pessoal, onde ele é o centro de sua própria história, e não um personagem secundário na tragédia alheia. A energia vital é sagrada, e ela deve ser protegida com fervor. O desabamento do narcisista, esse tremor interno, é o preço da negação. É o inconsciente dizendo, não se pode viver indefinidamente na mentira da persona inflada. O empata em recuperação se torna um farol. Sua nova força não é reativa, mas essencial. Ele não precisa mais lutar contra a escuridão do outro, pois ele já acendeu a luz dentro de si. Ele aprende a ser a sua própria fonte inesgotável de validação, de amor e de energia. A única coisa que o narcisista teme, mais do que o abandono, a fundação que destrói sua máscara dourada, é a ausência de reflexo. O seu medo é o da invisibilidade, da insignificância, de ser revelado como o ser humano comum e defeituoso que ele é. O empata, ao se retirar e se tornar indiferente, nega essa existência. Ele não alimenta mais a ilusão. E no silêncio da indiferença, a persona morre. A dor do esgotamento empático é a prova de que você estava vivendo o mito errado. Sua alma se cansou de ser o sacrifício. O empata deve se levantar da cinza do cansaço e assumir o trono de sua própria alma. A sua força não reside na capacidade de suportar o sofrimento,
mas na capacidade de se retirar dele e escolher a sua própria luz. A sua jornada agora é de reintegração, de abraçar o seu próprio valor sem precisar prová-lo através da dor. Pense no si mesmo como um diamante que foi coberto pela poeira do sacrifício. O cansaço é a água que lava essa poeira, revelando o brilho original. O colapso do narcisista é o som da armadura caindo, mas você não precisa estar lá para ouvir o eco. Sua missão agora é reconstruir o seu templo interno. Essa dor, esse esgotamento é o seu batismo. Você está sendo convidado a se tornar o que Jung chamava de indivíduo, um ser indivisível, que não se fragmenta mais para preencher o vazio alheio. Você descobriu a ciência da sua força. Ela reside nos seus limites. Você descobriu o segredo da queda narcisista. Ela reside na falta de um centro interno. E agora, você tem o método junguiano para a sua reestruturação. A volta para si mesmo, a reintegração da sombra e o abraço do eremita. Que a força que você usava para sustentar a máscara alheia se torne o alicerce de sua própria realidade inabalável. Você não é mais o reflexo, mas a fonte. Se a sua alma ressoou com essa verdade profunda, se você sentiu o peso da sombra e a urgência da sua própria individuação, então você reconheceu que esta jornada não termina aqui, mas apenas começa. O verdadeiro trabalho não é para os covardes, mas para aqueles que aceitam a alquimia da dor. Deixe nos comentários qual foi o arquétipo que mais se manifestou em sua vida: o Salvador ou o eremita. Curta este vídeo se ele acendeu uma luz no seu inconsciente e compartilhe essa verdade com aqueles que ainda estão presos no ciclo da persona e da sombra. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada vital de expansão da consciência e de encontro com o si mesmo. O caminho é longo, mas o mapa está traçado. A fundação da nova vida do empata deve ser construída sobre o esqueleto da sua antiga exaustão. O cansaço extremo, a queima psíquica, serviu como o fogo purificador, o calcinatio alquímico que destruiu a matéria-prima do falso eu. O empata acreditava que a doação incessante o tornava bom, essencial e, portanto, amável. Essa era a sua neurose. A neurose do narcisista era a grandiosidade para esconder a fragilidade. As duas neuroses se encaixavam perfeitamente, criando uma estrutura de dependência mútua, uma prisão dourada para ambos. O processo de desvinculação não é apenas físico, é o rompimento do cordão umbilical psíquico, uma separação arquetípica. O empata precisa compreender que a energia não tem moralidade. Ela apenas flui para onde é direcionada. Se ele a direciona para preencher o vazio alheio, ele se esvazia. O si mesmo exige um novo contrato de gestão de energia. Jung nos ensinou que o inconsciente é o guardião de nossa totalidade. Quando o empata estava nessa dinâmica destrutiva, seu inconsciente estava gritando através de sonhos, sintomas físicos e, finalmente, a exaustão total. O corpo e a alma se rebelaram contra a tirania do ego que insistia no sacrifício. O empata deve agora aprender a usar a função de sensação e a função de pensamento, que podem ter sido negligenciadas em favor da função de sentimento, que é dominante em sua natureza. A sensação o ancora no presente, na realidade do corpo, nos limites concretos. O pensamento o ajuda a analisar a dinâmica passada com objetividade fria, retirando o excesso de emoção que o levava à ilusão de salvação. O narcisista, em seu desabamento, experimenta a dissolução de seus complexos de poder. O poder era o seu substituto para a autenticidade. Ele não tinha ser, ele tinha apenas ter e controlar. Quando o objeto de controle, o empata, se torna incontrolável pela indiferença, o chão some. Ele entra em uma crise de significado. Para o narcisista, não ter poder é o equivalente à morte psíquica.
O empata, por outro lado, está redescobrindo o poder da fragilidade humana. Ele aceita sua limitação, sua incapacidade de ser Deus ou Salvador, e é nessa aceitação que reside sua verdadeira força e paz. É o abraço da sua própria imperfeição, a união dos opostos dentro de si. A superação do ciclo exige que o empata crie um reservatório interno de autovalidação, um poço de recursos psíquicos que o impeça de buscar sua completude no exterior. Esse reservatório é o si mesmo em sua função total. Significa que, mesmo quando o narcisista tente reativar o ciclo com manipulação ou lágrimas, o empata tem uma resposta silenciosa e imune. Essa imunidade não é construída sobre a raiva, que ainda é uma conexão, mas sobre a completude. A raiva mantém o foco no outro. A completude devolve o foco para si. O narcisista em colapso fará de tudo para gerar uma reação. Ele buscará o drama, pois o drama é energia. Ele tentará se tornar a vítima suprema para despertar a compaixão remanescente do empata. O empata deve ver isso não como um apelo genuíno, mas como a última convulsão da persona moribunda que se recusa a aceitar sua mortalidade. Jung era um mestre em analisar os símbolos da morte e do renascimento. A exaustão do empata é a morte do eu antigo, do eu que vivia para os outros. O desabamento do narcisista é a morte de uma ilusão. Ambos são eventos necessários para a evolução psíquica, embora sejam dolorosos e assustadores. O empata deve se tornar o alquimista de sua própria alma, transformando a dor e a exaustão em ouro de sabedoria. A sabedoria de que a luz deve ser protegida e cultivada internamente, e não doada indiscriminadamente a quem deseja apenas consumi-la. O caminho da individuação é solitário, mas não é isolado. O empata aprende a escolher cuidadosamente as almas com quem ele se conecta, buscando reciprocidade e integridade, e não a necessidade de ser o pilar de sustentação. A nova mentalidade do empata é a da soberania psíquica. Ninguém tem o direito de roubar sua paz, e ele não tem a obrigação de sustentar a paz ou a identidade de ninguém. O narcisista, sem seu espelho, se torna o sombra. Ele é forçado a habitar o espaço da insignificância, o terror que ele passou a vida inteira projetando. Esse terror é o que o move a buscar incessantemente novas vítimas. Se o empata permanecer firme, ele quebra o ciclo kármico, não apenas para si, mas impede que a própria dinâmica se realoque de forma fácil. A libertação é uma jornada de autodescoberta. O empata precisa se reconectar com seus verdadeiros desejos, aqueles que foram sufocados pelo constante foco nas necessidades do narcisista. O que a sua alma realmente anseia? O que o seu si mesmo deseja criar no mundo? O trabalho não é sobre o que o narcisista fará, mas sobre o que o empata fará com a sua nova liberdade e com a vasta quantidade de energia psíquica que foi liberada da escravidão. Essa energia é o material para a criação de uma vida autêntica. O empata deve aprender a ouvir a voz do seu inconsciente, não mais como um guia para o sacrifício, mas como um mapa para a totalidade. Os sonhos se tornarão mais claros, revelando os passos para a integração. O narcisista, em seu colapso, pode manifestar sintomas físicos e psíquicos graves, pois sua repressão é monumental. A repressão da sombra exige um custo alto. Ele evitou a dor da infância com a inflação, e agora, sem o amortecedor do empata, a dor retorna amplificada. É a lei do retorno. O empata, ao se retirar, está permitindo que essa lei se cumpra. E essa é a única maneira de haver alguma possibilidade de transformação para o narcisista, mesmo que remota. A verdadeira ajuda, no sentido mais profundo, é permitir que o outro enfrente as consequências de seu próprio ser não vivido. Para o empata, a dor da separação é a dor do nascimento do novo eu.
é o desprendimento do papel que definia a sua existência. Essa dor deve ser honrada e atravessada, e não reprimida ou substituída por outra codependência. O empata precisa se munir de símbolos de força e proteção. Escudos psíquicos não são apenas metáforas, são atitudes de integridade que ressoam no inconsciente. Significa priorizar o silêncio, a solidão criativa e a conexão com a natureza. Fontes que não exigem nada em troca. O narcisista se nutre do caos emocional. O empata deve cultivar a ordem interna, a calma inabalável. Essa calma é a nova muralha que impede o saque psíquico. Lembre-se da metáfora do vaso. O narcisista é um vaso rachado que tenta desesperadamente ser cheio. O empata é um vaso que se esvazia. O processo de cura exige que o empata se torne um vaso que se enche apenas para si e que transborda, mas nunca se esvazia. A verdadeira percepção aqui é que o narcisista não é um ser de maldade pura, mas um ser de fragmentação e defesa extrema. O empata, por outro lado, precisa entender que a sua bondade, quando não temperada pela sabedoria e pelos limites, se torna uma autodestruição. O caminho do meio é a meta. A individuação exige que o empata integre o seu próprio arquétipo de vilão, a parte que, no fundo, se sente superior por ser o sofredor e o doador. Essa é a sombra sutil do empata, o orgulho espiritual mascarado de humildade. Quando o empata se cansa, ele está se desidentificando desse orgulho sutil. Ele está aceitando a igualdade, o fato de que ele também tem um ego, também tem necessidades, e que essas necessidades não são menos válidas do que as do outro. O desabamento interno do narcisista é, em termos míticos, a queda de Ícaro. Ele voou muito alto com as asas de cera da persona, alimentadas pelo calor do empata. Quando o calor, a atenção, a energia se retira, ele cai no mar do seu próprio inconsciente. Esse mar é cheio de monstros reprimidos, os conteúdos da sombra que ele tentou evitar a vida inteira. A força do empata agora deve ser a da rocha, a que se mantém firme enquanto as tempestades emocionais do narcisista passam. Ele não pode ser mais o espelho que reflete o drama. Ele deve ser a testemunha silenciosa de sua própria libertação. A nova vida do empata deve ser marcada pela autenticidade, pela expressão genuína de seu si mesmo, sem medo de desagradar. O medo de desagradar era a chave que o prendia ao narcisista, pois o narcisista usava o desagrado, a punição e a desvalorização como ferramentas de controle. O empata, ao se retirar, está reivindicando a sua autonomia moral e emocional. Ele está afirmando: meu valor não está na sua aprovação. O processo de cansaço e retirada é de fato a maior prova de amor próprio que o empata pode manifestar. Não é egoísmo, é integridade. A lição junguiana final é sobre a responsabilidade individual. Cada um de nós é responsável pela sua própria sombra e pela sua própria luz. O empata não pode assumir a responsabilidade pela escuridão do narcisista, e o narcisista, ao desabar, é forçado a olhar para a sua. Que o empata encontre refúgio na sua própria verdade, que ele use o silêncio da indiferença como seu maior escudo, e que a energia liberada se torne a matéria-prima para a sua totalidade psíquica. O caminho da individuação é a única resposta ao vampirismo psíquico. O terror da insignificância que o narcisista experimenta é o motor de sua busca por mais vítimas, mas esse motor está falhando. O combustível, que era o empata, foi retirado. A desintegração é a prova de que o si mesmo falsificado não pode perdurar. Somente o que é autêntico tem a força para resistir ao tempo e às crises. O empata está no caminho da autenticidade, enquanto o narcisista está no caminho do desmoronamento. O empata deve se conscientizar de que ele está entrando em uma fase de ouro, a fase da maturidade psíquica.
A maturidade exige que se enterre o complexo de Salvador e se abrace o si mesmo soberano. A cura não é linear, haverá momentos de saudade, momentos de culpa induzida, momentos de dúvida. Mas a bússola deve sempre apontar para a integridade pessoal. O empata deve se lembrar do mapa de retorno. O mapa é composto de 3 coordenadas: o estabelecimento de fronteiras inegociáveis, a reintegração da energia vital na criação e no autocuidado e a manutenção da indiferença psíquica ao drama do narcisista. Essa indiferença é a única linguagem que o narcisista não pode manipular ou absorver. É o vazio que ele não pode preencher e que o força a encarar o seu próprio. O empata, ao se cansar, não está sendo fraco. Ele está exercendo a força mais radical que existe, a capacidade de se escolher sobre tudo. Essa escolha é a manifestação do si mesmo. O narcisista, ao sentir o vazio, pode tentar usar a projeção da sua sombra de forma violenta, mas o empata deve se proteger fisicamente e emocionalmente. A indiferença é o escudo emocional e a distância é o escudo físico. A psicologia profunda de Jung nos permite ver além da superfície do comportamento e entender as forças arquetípicas em jogo. O narcisista e o empata são 2 polos de uma mesma moeda de codependência. A libertação de um desestabiliza o outro, forçando uma nova realidade psíquica para ambos. O empata, ao se afastar, está honrando o princípio do si mesmo. O narcisista, ao desabar, está enfrentando o princípio da compensação. A natureza da psique sempre busca o equilíbrio, e a inflação da persona do narcisista exigia uma compensação drástica. O cansaço do empata é essa compensação em ação. Que o empata encontre sua morada na sua própria essência. Que ele não se distraia mais com os ecos do colapso alheio. Sua missão agora é a totalidade. O narcisista teme a ausência de palco, a falta de plateia. Quando o empata se retira, ele fecha as cortinas para a performance e força o ator a olhar para trás do cenário, onde reside o vazio. O empata deve se tornar o guardião do limite, o que protege a entrada de seu reino interior. Esse é o caminho da maturidade, da sabedoria e da cura duradoura. A única fonte de energia que deve ser cultivada é a que nasce de dentro, a que não depende de espelhos externos para se manifestar. Esta é a virada de página, o novo capítulo do mito pessoal do empata. Não é o fim da história, mas o começo da história real. O empata deve se lembrar que o narcisista tentará um retorno, mas esse retorno é apenas uma tentativa de religar a fonte de energia. Ele não está voltando para você, ele está voltando para o que você representava para a sua persona. Reconhecer essa distinção é a imunidade final. A força do empata reside na sua integridade em manter o não dito. O não dito é o silêncio que o narcisista não consegue preencher, a ausência de resposta que quebra a sua estrutura de manipulação. A jornada de cura é a jornada de reativação da própria alma. Use a dor como uma bússola. Ela aponta para onde a sua energia precisa ser reintegrada. O cansaço empático não é uma fraqueza, é a voz da sua alma exigindo a liberdade. Ouça essa voz e siga o caminho da sua própria luz, que é a única luz que importa agora. Que a sua integridade seja a sua armadura e a sua indiferença a sua espada. O processo de individuação não permite atalhos. O empata deve atravessar o deserto do isolamento e da redefinição para encontrar a água da vida em si mesmo. O narcisista, em seu terror interno, pode até simular a transformação, mas essa simulação é apenas uma nova tática da persona para restaurar o suprimento. O empata deve ver através da ilusão, ancorado em seu pensamento objetivo e em sua sensação de realidade. O sentimento deve ser relegado ao seu devido lugar, temperado pela razão e pela percepção. É vital que o empata pare de analisar o narcisista e comece a analisar a si mesmo.
O foco deve ser 100% interno. O que em mim permitiu essa dinâmica? O que essa dinâmica tentou me ensinar? Qual sombra eu estava projetando no meu papel de salvador? Essas são as perguntas junguianas que levam à expansão da consciência e à cura real. Não se trata de culpar, mas de compreender a arquitetura psíquica da codependência. O narcisista teme a verdade de que ele é apenas um ser humano. O empata, ao se cansar, está abraçando a sua própria humanidade, com todos os seus limites e imperfeições. E é essa humanidade que o torna indestrutível. A força da alma está na sua autenticidade. O empata está se tornando autêntico e o narcisista está em crise por causa da sua inautenticidade. O contraste é a prova de que a retirada do empata é a ação correta. O silêncio do empata é o que quebra o ciclo de retroalimentação. O narcisista se alimenta de palavras, de discussões, de drama. O silêncio é a ausência de alimento. É a fome psíquica que leva ao desmoronamento interno. O empata precisa se lembrar que a compaixão começa em casa. Não se pode curar o mundo se a própria alma está sangrando. A ferida do empata é o portal para a sua própria cura. A partir de agora, cada passo deve ser uma afirmação da sua soberania, cada decisão um ato de integridade. O cansaço foi a última lágrima, o último grito de socorro. Agora é hora de construir. Construir a ponte entre o ego e o si mesmo, que é a meta final da individuação. O empata estava vivendo muito no exterior, nas necessidades alheias. Agora ele deve habitar seu interior. O desabamento do narcisista é a evidência de que a vida baseada na persona e na projeção é insustentável. É uma lição universal sobre a necessidade da autenticidade. Que a luz do si mesmo guie o empata para longe da escuridão do vazio alheio. A força está na retirada, na integridade e na indiferença. Essa é a chave mestra para a liberdade. O seu despertar é a sua maior vingança, não uma vingança de ódio, mas uma vingança de vida plena. Uma vida que não pode ser roubada, porque sua fonte é interna e inesgotável. O empata se torna o mestre de sua própria energia. Ele aprende a direcionar, a proteger, a cultivar. O narcisista está sozinho, não no sentido de estar sem pessoas, mas no sentido de estar sem o seu si mesmo, sem a sua alma. A solidão do empata, em contraste, é cheia de significado, pois é a solidão do eremita que busca a verdade. A totalidade é o seu destino. Não se desvie mais. O empata deve se conscientizar de que ele é completo, ele é suficiente e sua doação deve ser um transbordamento e não um esvaziamento. A exaustão nunca mais será a sua bússola. A integridade será. E o narcisista, em seu colapso, pode talvez encontrar o fundo do poço que o obrigue a buscar a ajuda que ele tanto nega. Mas isso não é mais problema do empata. O foco mudou. O eixo do mundo se realinhou. A única coisa que importa é a voz interior que sussurra. Você é livre, você é inteiro. Confie nessa voz, siga essa luz. A jornada de volta para casa começou no momento em que você se permitiu cansar. O cansaço foi a sua bênção disfarçada. Que a sua força seja a sua paz, e que a sua paz seja a sua inabalável fundação. A dança macabra acabou. Agora a dança é só sua, com a sua própria alma. A liberdade tem o preço da dor, mas o valor do ouro. Você pagou o preço. Agora receba o valor. O empata aprende que a compaixão desmedida é uma forma de arrogância. A arrogância de achar que pode salvar o outro de si mesmo. A humildade é a aceitação de que cada um tem sua própria jornada e sua própria sombra para enfrentar. O narcisista teme a falta de controle. O empata, ao se afastar, está retirando o controle do narcisista sobre sua vida emocional e psíquica. O desespero que se segue no narcisista é a manifestação desse controle perdido. É a dor da impotência que ele tanto esconde.
A sua força empata não está na sua capacidade de absorver a dor, mas na sua sabedoria de rejeitá-la e devolvê-la ao seu remetente. Você é o guardião da sua própria alma. Nunca se esqueça disso. O fim do ciclo tóxico é o início da sua vida autêntica. O narcisista pode tentar projetar a culpa para o empata, chamando-o de egoísta, frio ou cruel. O empata deve usar o pensamento objetivo para entender que isso é apenas a última tentativa desesperada de controle, a tentativa de reativar o complexo de culpa. A indiferença é o escudo que anula essa projeção. O empata sabe a verdade de sua integridade, e isso é o suficiente. A cura é o seu destino. A totalidade é a sua missão. A alquimia da separação transformou o sacrifício em soberania. O cansaço se tornou a bússola para a individuação. O narcisista desaba, mas o empata renasce. E esse renascimento é a maior afirmação da vida. O processo de desvinculação é longo e exige vigilância constante, mas o prêmio é a alma recuperada. A alma que não é mais uma fonte para o vampirismo psíquico, mas um centro de luz para si mesmo. O empata deve focar em atividades que reforcem o si mesmo, que nutrem a alma, que exigem a presença no momento, a arte, a escrita, a meditação, o exercício físico, tudo o que ancora no real e no próprio. A nova era do empata é a era da autossuficiência emocional. Ele não precisa mais do drama alheio para se sentir vivo. Ele encontra a vida na calma do seu próprio ser. O desabamento interno do narcisista é a tragédia da persona não integrada. O renascimento do empata é a glória do si mesmo encontrado. Que essa jornada de autoconhecimento o liberte para sempre das cadeias invisíveis do sacrifício. A sua liberdade é a sua maior contribuição para o mundo. Viva com a nova força que nasceu do seu cansaço. A sua integridade é a sua inabalável fundação. A indiferença é a sua maior proteção. O silêncio é a sua resposta mais poderosa. O caminho está aberto. Siga a luz interior. O empata aprende que a única pessoa que ele pode salvar é a si mesmo. E essa é a única responsabilidade real que ele possui. A separação é a realização do destino, a quebra de um ciclo kármico. É o momento em que a alma diz basta e exige a volta para casa. A recuperação é a construção de um castelo interno onde o si mesmo é o rei. E a persona serve ao si mesmo, e não o contrário. O narcisista vivia na ditadura da persona. O empata agora vive na democracia do si mesmo. Viva essa nova liberdade com gratidão e responsabilidade. O cansaço acabou, a força está de volta. O narcisista está em colapso porque sua realidade era uma mentira e o empata era o único que a sustentava. Ao se cansar, o empata escolheu a verdade. E a verdade é o que liberta. A sua verdade é a sua força. Mantenha-se firme nela. O renascimento é o seu destino. O desabamento do narcisista é o preço que ele paga pela sua escolha. O empata está livre. A sua luz interior é inatingível e inesgotável. Confie nela. A ausência de reação é a sua maior arma contra a manipulação. O silêncio é o que ele mais teme. A escolha é sempre sua. Escolha a liberdade. A dor é o mensageiro, a cura é a jornada, e a sua totalidade é o destino. Você é o guardião do seu próprio limite. Nunca o abandone novamente. O empata se torna o indivíduo, não mais a metade que buscava completude no outro. Ele se torna o inteiro, o uno, e é nessa inteireza que ele encontra a sua paz. A luta acabou. Agora, apenas o caminho da alma. O narcisista está desabando na escuridão de sua própria sombra e o empata está subindo para a luz de sua própria consciência. O fim da ilusão é o começo da realidade. Viva essa realidade. O seu si mesmo agradece a sua coragem.
O caminho é de autodescoberta e de amor próprio, a única e verdadeira forma de amor. O cansaço foi o preço da lição. A sabedoria é a recompensa. A nova força do empata é silenciosa e profunda, como as raízes de uma árvore milenar. Ele não precisa mais provar nada a ninguém. Sua existência é a sua própria prova. O desabamento do narcisista é um evento inevitável quando a verdade é revelada. A verdade de que ele é apenas a sua máscara. O empata deve se concentrar em seu próprio florescimento, na manifestação de sua própria luz, a luz que não precisa de espelho. Essa é a sua transformação, a sua individuação. O empata se torna soberano de sua própria alma. A soberania é a sua inabalável fundação. O narcisista teme a irrelevância. O empata, ao se afastar, torna-o irrelevante para a sua própria vida, e essa é a destruição da sua persona. Você não deve mais nada ao passado. Sua vida é agora. Sua liberdade é agora. Abrace a sua nova força. Ela nasceu do cansaço extremo, que o empata encontre a sua própria fonte inesgotável, a fonte que reside apenas em si, a fonte que não pode ser roubada. O caminho da individuação é o único caminho. A dor do cansaço era o seu inconsciente, empurrando-o para a liberdade. Você ouviu, você se moveu, e agora você está livre. A sua força é a sua integridade. Não negocie com ela. A luz interior é a única que importa. O empata deve se tornar o guardião de seu próprio limite. O narcisista teme a ausência de reflexo, a negação de sua existência. O empata provê essa negação através da indiferença. A totalidade é o seu prêmio. Viva a sua totalidade. O desabamento do narcisista é o som da mentira que se quebra. O renascimento do empata é a sinfonia da verdade que emerge. Siga a sua luz. A vida espera por você na sua plenitude. O empata deve se lembrar que o amor próprio é o antídoto mais poderoso contra o vampirismo psíquico. O foco é interno. A jornada é sua. A liberdade é o seu destino. A soberania da alma é o único caminho de volta para casa. O empata, ao se cansar, escolheu a vida. O narcisista, ao desabar, está enfrentando a sua própria morte psíquica. Você está livre. Viva essa liberdade com fervor e integridade. O seu si mesmo o aguarda no centro do seu ser. A única coisa que você deve é a sua própria cura. A sua nova vida é a prova de que a luz sempre vence a escuridão. O narcisista desaba, mas você se levanta. A nova força do empata é a força da rocha, inabalável e firme. O caminho é agora para dentro, para a sua própria fonte. A indiferença é o seu escudo final. A paz interior é o seu maior tesouro. O empata não está mais em guerra. Ele está em paz consigo mesmo. Essa paz é a prova de que o cansaço valeu a pena. A sua vida é a sua obra de arte. Pinte-a com as cores da sua autenticidade. O narcisista é a tragédia do ego. O empata é o triunfo da alma. O caminho é a individuação. O destino é a totalidade. Você está livre. E é disso que se trata a vida. Abrace a sua nova existência com coragem e determinação. O empata é o guardião do limite. A força está na sua integridade. O cansaço foi o preço da passagem. A liberdade é a morada. A sua alma está inteira. E é isso que importa. O fim do ciclo é o começo da sua verdadeira jornada. O si mesmo está no comando. Confie no processo. A sua luz é inatingível. Proteja-a com a sua indiferença. O narcisista desaba e você acende. A força do empata é a calma inabalável da consciência. A sua liberdade é a sua inegociável realidade. Você é o seu próprio curador, sua própria fonte, seu próprio mestre. Abrace a sua totalidade e viva a sua vida. O caminho é de volta para casa, para dentro de si. O cansaço foi o sinal. A liberdade
é a recompensa. A sua vida é sua. Assuma o controle e nunca mais olhe para trás. O narcisista está em sua jornada. Você está na sua, e a sua jornada é a da luz. Viva a sua nova existência com fervor. A vida te espera. A totalidade é a única meta. Abrace a força do seu si mesmo e seja livre. O desabamento do narcisista é a inevitabilidade da lei psíquica. O seu renascimento é a prova da resiliência da alma. Você é a fonte, e a fonte não seca. A sua força é a sua paz, e a sua paz é a sua inabalável fundação. Abrace o eremita e encontre a sabedoria no seu silêncio. O caminho é o do autoconhecimento profundo. A sua cura é o seu legado. O empata está livre, e essa é a maior vitória. O si mesmo é o seu guia. Confie na sua voz interior. Abrace a sua soberania. Ela é a sua força. O cansaço foi o preço da liberdade. A liberdade é a sua nova vida. A totalidade é o seu destino. Não se desvie. Abrace a sua integridade. Ela é o seu escudo. A sua força está na sua verdade. E a sua verdade é inegociável. O empata é agora o mestre de sua própria energia. A vida é agora. E a liberdade é eterna. Abrace o seu si mesmo. E seja o indivíduo que você nasceu para ser. A sua alma está inteira, e é isso que importa. O fim da ilusão é o começo da realidade. Viva a sua nova força. Ela é inesgotável. O empata é o guardião do limite. E essa é a sua mais profunda força. A sua paz é a sua inabalável fundação. O caminho é de volta para casa, para o seu próprio centro. Abrace a sua totalidade e seja livre. A vida é sua, e a liberdade é o seu destino. A sua força é a sua integridade. O empata está livre, e essa é a maior vitória da alma. O seu si mesmo é o seu guia. Abrace a sua soberania. A liberdade é a recompensa do cansaço. O empata é o inteiro, o uno. Abrace a sua nova vida. Ela é sua. A sua luz é inatingível. O narcisista desaba e você acende. A totalidade é o seu destino. Viva a sua liberdade. O si mesmo é o seu mestre. A sua força é a sua paz. O empata é livre. E isso é tudo. Abrace a sua integridade. A liberdade é o destino. O seu caminho é de volta para casa. A totalidade é a sua missão. Viva a sua nova força. O empata é soberano. A sua luz é eterna. Abrace o si mesmo. A liberdade é agora.